Fala galera da resenha, estou começando mais uma série de vídeos para falar de fundos de investimentos imobiliários. E essa série vai ter como base o conteúdo do livro Fundo de Investimentos Imobiliários, do Rony Antônio Mendes. E nesse primeiro vídeo nós vamos falar dos conceitos gerais dos FIIs. Roda a vinheta. Se você não me conhece, eu sou Felipe Leandro, fundador do canal Resenha, um canal dedicado a resumo de livros, finanças pessoais e empreendedorismo. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe esse conteúdo para que o maior número de pessoas tenha acesso e o canal ganhe relevância. No mais, vamos pro vídeo. O que são fundos de investimentos imobiliários? Os FIIs, Fundo de Investimento Imobiliário, são ativos do mercado imobiliário, como o próprio nome diz, que podem ser adquiridos com uma quantidade bem pequena de capital. Todo FII obrigatoriamente precisa ser administrado por uma instituição financeira. E para um FII existir, para ele nascer, essa instituição financeira precisa captar recursos no mercado. E essa captação de recursos no mercado tem um nome, é IPO. Traduzindo para o português, seria Oferta Pública Inicial. Nesse IPO, todo investidor que participar do IPO irá receber uma quantidade de cota proporcional ao dinheiro investido. Assim como na ação, a cota ela representa a menor parte de um FII. Fazendo a mesma analogia que eu fiz no outro vídeo, é como se a gente estivesse analisando o FII como se fosse um livro e a cota seria uma página do livro. Todo esse recurso captado no IPO pode ser aplicado na compra ou construção de um novo imóvel, pode ser investido em ativos de renda fixa como LCI, CRI, entre outros ativos, cotas de outros fundos ou até mesmo ações de empresas do setor imobiliário. O que irá definir essa estratégia e o destino de todo esse dinheiro será a política de investimento que consta no regulamento de cada fundo. Para os investidores que possuem cotas de FIIs, existem duas possibilidades para se desfazer dessas cotas. A primeira é aguardar o prazo de término do fundo, embora muitos não possuem data definida para esse término. E a segunda opção é a venda dessas cotas na Bolsa de Valores. Dessa forma, o investidor consegue vender a sua participação para outros investidores através do home broker da sua operadora, de uma forma simples, fácil e rápida. Falando um pouco mais sobre a gestão do FII, os administradores e gestores são os responsáveis por toda a parte burocrática do fundo. E isso inclui gestão de contrato, gestão de receitas, despesas com funcionários, taxas, impostos, manutenção, distribuição dos dividendos, entre outras atividades. Esses gestores não são os donos dos fundos imobiliários. Os donos são os cotistas e esses cotistas possuem alguns direitos. Esses direitos são receber os seus dividendos proporcionalmente ao número de cotas, participar de assembleias e ter direito ao voto, receber direito de subscrição toda vez que o fundo realizar novas chamadas de capital. Obviamente, o primeiro, os dividendos, é o que chama mais a atenção dos investidores. A legislação atual obriga os FIIs a pagar, no mínimo, 95% dos seus lucros aos cotistas. Quanto ao segundo item, a participação da assembleia e direito ao voto, eventualmente, os administradores e gestores vão convocar assembleias para definir pontos críticos como aprovação de demonstração financeira, emissão de novas cotas, troca de gestão, modificações no regulamento, compra de novos imóveis, entre outros pontos relevantes ao interesse do fundo. Os cotistas podem comparecer e votar nessas assembleias. O terceiro item, emissão de novas cotas, é feita toda vez que a gestão do fundo se depara com uma dessas possibilidades: expansão ou reforma de algum dos imóveis do fundo imobiliário, compra de novos ativos para o fundo, pagamento de despesas excepcionais, entre outras. Por possuir cotas previamente, os cotistas possuem preferência nessa nova emissão e investir um capital proporcional ao seu número de cota e fazer valer o seu direito de subscrição, fazendo assim um follow-on e acompanhando a mesma proporção de participação dentro do fundo. Mas afinal, como faz para ganhar dinheiro com FII? Há duas possibilidades: os dividendos e a valorização. A origem dos dividendos vem dos aluguéis, dos rendimentos das aplicações que o fundo possui. E conforme essas valorizações desses dividendos acontecem, ou a expectativa de que isso vai acontecer, o fundo, consequentemente, se valoriza
proporcionalmente. Isso não exclui uma possível bolha em determinado FII, mas é dessa forma geralmente que os fundos se valorizam. Isso quer dizer que todas as cotas vão se valorizar no futuro? Não. Haverão fundos que vão se valorizar, outros que vão se desvalorizar. Por isso é importante você estudar cada investimento que você for fazer. Falando um pouco de diferença de investimento em FII, Fundo de Investimento Imobiliário, e imóveis, destacamos alguns pontos. O primeiro, capital de investimento menor e maior diversificação. Para comprar o primeiro imóvel, o investidor precisaria de um grande capital, pelo menos uns 100 mil a 300 mil reais para fazer essa primeira compra. E daí sim você conseguirá ter o rendimento dos seus primeiros aluguéis. Para investir em FIIs, o montante é muito menor. Existem FIIs de 10, 15, 30, 40, 100 reais e que com 10 mil reais você consegue rentabilizar esse capital e diversificar ele ao mesmo tempo, diminuindo assim o risco de vacância e inadimplência. O outro ponto é a liquidez, que nada mais é que a facilidade que você tem para comprar e vender determinado bem. Essa liquidez pode ser entendida como quão fácil e quão rápido um bem pode se transformar em dinheiro ou caixa. Quem já investiu em imóvel sabe da dificuldade que é para fechar o negócio. Pode levar anos e por esta razão a liquidez do imóvel é muito baixa. Por outro lado, para você vender um FII na bolsa de valores você não gasta um minuto. A negociação é simples, barata, segura e os custos com taxas são incomparavelmente menores. Um outro ponto interessante é a venda parcial do investimento feito. Com o investimento em FII, você pode vender do montante aplicado 1, 10, 50, 100, 1000 cotas. Por outro lado, um imóvel você não pode vender uma cozinha, você não pode vender um quarto, você não pode vender uma garagem num momento financeiro delicado, onde você esteja passando por alguma dificuldade ou algo parecido, ou encontrou alguma oportunidade de investimento melhor. Então, no caso do imóvel, ou você vende tudo ou você vende nada. A administração profissional e terceirizada também é interessante. A gestão dos fundos imobiliários é feita por instituições especializadas, o que é uma vantagem, pois o investidor não precisa se preocupar com aluguel, inquilino, contrato e etc. E pode aproveitar todo o seu tempo e direcionar para a sua atividade do dia a dia. O risco nessa situação é caso a gestão seja ruim, o cotista não tenha uma ação direta e os rendimentos podem diminuir ao longo do tempo. Falando um pouco sobre inquilinos, os inquilinos são na sua grande maioria empresas nacionais e multinacionais, o que reduz significativamente os riscos com inadimplência. A menor incidência de impostos é outra vantagem dos fundos. De forma geral, os rendimentos dos FIIs são isentos de imposto de renda. No caso dos imóveis, dependendo da renda familiar, a alíquota de IR pode atingir até 27,5%. Um ponto importante a se ponderar é, no caso da venda de cotas com lucro, o investidor deverá pagar 20% desse lucro em imposto. O mesmo imposto nos imóveis, até onde eu pesquisei, é 15%. A rentabilidade do FII também tende a ser maior. Um imóvel tradicional tem a sua rentabilidade na ordem de 0,25% ao mês. Isso sem considerar imposto de renda, manutenção, imobiliária, entre outros. Enquanto os FIIs podem retornar cerca de 0,55% ao mês, ou dependendo do caso, até um pouco mais, atingindo dessa forma de 2 a 3 vezes a rentabilidade de um imóvel convencional. Além disso, a comodidade para transacionar, comprar e vender FIIs é muito melhor do que as dos imóveis. As compras e vendas das cotas dos FIIs são feitas no home broker da sua corretora. Dessa forma, você não precisa sair de casa para fazer esse investimento. Basta você entrar no computador ou no aplicativo do seu celular e fechar negócio. É mais rápido, é mais seguro, é mais simples e é mais barato. Resumindo, de forma geral, investir em FIIs tem diversas vantagens se for comparado a investir em imóveis. Porque é fácil de investir, demanda pouco capital, amplia sua possibilidade de diversificação, os custos com taxas são bem menores, você tem uma alta liquidez, menor risco de vacância, entre outros. Contudo, vale ressaltar que apesar dos FIIs terem rastro imobiliário, eles não são imóveis. Eles são ativos financeiros com características e desempenhos próprios, mesmo que esteja sob influência do mercado imobiliário físico. Consequentemente, analisar um FII é um pouco mais complexo do que analisar um imóvel físico. Isso porque você não adquire só uma fração dos imóveis do fundo, mas também toda a qualidade do time de gestores que administra todo o portfólio do fundo. Por essa razão, não é suficiente você avaliar só os imóveis. Você precisa levar em consideração também
quem são esses gestores. Falando um pouco agora sobre o mercado de FIIs no Brasil, podemos dizer atualmente em 2020 que temos 231 fundos listados na Bolsa. O valor de mercado desses fundos gira em torno de 91 bilhões de reais e o número de investidores já se aproxima de 820 mil. Desses 820 mil, 74% são pessoas físicas. O número de pessoas investindo nesses fundos vem aumentando de forma exponencial. Apesar desse aumento exponencial, esse tipo de ativo ainda é pouco conhecido no país. Embora os FIIs tenham muitas vantagens frente aos imóveis, ele não é isento de risco. E vamos falar um pouco sobre os principais riscos dos FIIs. Risco de liquidez. Alguns fundos apresentam uma baixa liquidez, então tenha atenção, pois caso você queira vender as suas cotas, você poderá encontrar alguma dificuldade. Risco de mercado. Os FIIs são ativos de renda variável, então eles sofrem grandes oscilações para cima e para baixo no curto prazo. Os FIIs são ativos de renda variável e está sujeito a valorizações e desvalorizações no curto prazo. Por essa razão, nunca invista o dinheiro que você vai precisar no curto prazo no fundo imobiliário, pois você corre o risco de precisar desse dinheiro e ter que vender o seu investimento num período em que ele estiver desvalorizado, pois você pode precisar vender o seu FII num período onde as cotas estiverem desvalorizadas e sair no prejuízo. Outro ponto característico do FII é o risco de vacância. Os FIIs também sofrem com a saída de inquilinos. Temporariamente, a receita, o aluguel e os dividendos vão ser prejudicados. Somado ao período de crise, conseguir novos investidores também não é tarefa fácil. Neste período em específico, a prospecção é feita através de desconto nos aluguéis. Então tenha em mente que a vacância interfere no preço da cota, mas na maioria das vezes é uma situação temporária e tende a ser revertida ou reduzida no médio e longo prazo. Outro risco existente é a inadimplência. Alguns inquilinos podem atrasar o pagamento do aluguel, por razões diversas, seja porque a empresa está passando por dificuldade, está quebrando, o que acaba impactando diretamente os dividendos dos cotistas e, consequentemente, o valor da cota no mercado. O outro risco importante que a gente ainda não falou aqui é o risco da taxa de juros. A queda da taxa de juros diminui significativamente a rentabilidade da renda fixa, o que força os investidores de renda fixa migrar para fundos de maior risco para buscar maior rentabilidade. A migração desses investidores para o mercado de FIIs pode gerar uma inflação no valor da cota, o que acaba se tornando um risco para quem comprar FIIs nesse período de juros baixos. E o oposto também ocorre. Então considere esse ponto quando for fazer o seu investimento. Conforme a gente havia dito, os FIIs e seus rendimentos são isentos de imposto de renda. A lei que garante a isenção de imposto de renda já foi alvo de políticos que quiseram derrubar essa isenção. E assim como os demais riscos, precifique essa ameaça e tenha em mente que isso não é algo definitivo. Bom pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Espero ter ajudado vocês aí com esse conteúdo. Caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários. E em breve a gente vem com o próximo vídeo desse conteúdo. Até mais!